Olá, vamos dar início à nossa EBD de hoje, né? Vim aqui falar sobre um tema que por muitas vezes, como cristão, nós se vemos perdidos nessa situação, né? Que é o cristão e as finanças, né? O princípio bíblico para o dinheiro, né? E a nossa aula é baseada em Mateus 6, 19 e 21, né? Vamos orar para começar, né? Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha falar em nossos corações, usando o teu Filho, Senhor, como instrumento sobre a Tua palavra. Que tudo que venha ser falado nessa EBD, Senhor, que sirva de lição, de aprendizagem, para que nós não venhamos errar, Senhor, sobre as nossas finanças, sobre o dinheiro na nossa vida. Que o Senhor venha nos fazer bons administradores, né? É isso que eu te peço em nome de Jesus. Como eu disse, a nossa aula é baseada em Mateus 6,19, né, até o 21, que fala assim: não acumule para vocês tesouros na terra, onde até a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumule vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então esse texto de base falam sobre os tesouros da terra, né? Que nós não devemos acumular tesouros para nós, mas que devemos procurar alcançar tesouros no céu, né? Que ninguém pode roubar. As finanças é um aspecto importante da nossa vida cristã, né? A Bíblia nos oferece princípios valorosos sobre lidar com o dinheiro. Esse estudo nós vamos ir a alguns pontos, né? Não vamos ir tão a fundo sobre esse tema, mas nós vamos falar sobre os princípios, né? Destacando a importância de uma perspectiva bíblica sobre as nossas finanças e como isso relaciona com a nossa vida de cristão, né? Então, para dar procedimento, a gente vai falar sobre alguns temas, né? E esses temas eu vou dar a referência bíblica e vou explicar um pouco sobre o que ele quer dizer, né? A propriedade de Deus, que nós temos que entender que tudo que nós temos é de Deus. Nós não temos nada. E quanto mais rápidos nós entendemos isso, as coisas fluem melhor do que a gente ter aquela coisa que é meu, é minha propriedade e Deus não tem parte com isso. E não. Tudo é propriedade de Deus. Tudo que temos é propriedade de Deus. Então, Salmos 24, no versículo 1, vai falar assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então, essa palavra vai dizer que tudo que tem na terra é do Senhor. E tudo que habita nela é do Senhor. Então, quanto mais rápido nós entendermos que até nós mesmos somos do Senhor, as coisas se transformam, as coisas mudam de posição. Aquilo que
por muitas vezes eu estava apegado, eu entendo que aquilo não é meu, mas eu estou ali somente para administrar, né? Então, reconhecer tudo que pertence a Deus nos ajuda a ver nossas finanças como recursos a ser administrados, né? E não como um posse pessoal. Então, tudo é propriedade de Deus. Tudo que nós temos, que possuímos, que ainda vamos alcançar, é propriedade de Deus. Então, temos que reconhecer que tudo pertence a Deus. Todas as nossas finanças, tudo que nós recebemos ou ganhamos, pertencemos a Deus. O segundo tópico, vou falar sobre a mordomia responsável. Nós, como cristãos, somos chamados de mordomos de Deus. Por quê? Porque quando o mordomo, ele é o quê? É um administrador que normalmente é de uma casa, né? Mas mordomos não somente de uma casa, mas de tudo, né? Então nós somos pessoas que estamos aqui para servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então por isso que a Bíblia vai falar em alguns determinados versículos ou capítulos sobre a mordomia, né? A mordomia responsável vai estar lá em 1 Pedro 4:10, que vai falar assim: cada um administra aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da uniforme graça de Deus, né? Então Pedro, nessa carta de Pedro, tá falando, né, que temos que ser bons administradores, né, bons mordomos, e porque somos chamados a ser mordomos de tudo que Deus nos confiou, incluindo as nossas finanças, e isso implica em gastar e economizar e investir de maneira sábia. Então tudo que botarmos nas mãos, temos que ter sabedoria para, por muitas vezes, gastar com sabedoria, não gastar de forma aleatória ou de forma inadequada, de forma sem propósito, né? Economizar aquilo que nós recebemos e investir. Por muitas vezes vai ser falado lá na parábola dos talentos, né, que é entregue a nós 1, 2 ou 3 ou 5 talentos, e por muitas vezes, por nós não termos sabedoria, nós vamos enterrar o nosso talento em vez de multiplicar, que é o que fala de investir, né, de maneira sábia, que é multiplicar. E o terceiro é a generosidade, né, que nós vamos falar aqui sobre a referência em 2 Coríntios 9:7, né? Cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, em 2 Coríntios, Paulo vem falar, né, que nós temos que dar conforme o nosso coração nos manda. Por quê? Porque quando nós damos sem ser de coração, por obrigação, aquilo ali não é aceito, né? É só algo banal, né? Porque Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação. Então, se você, vamos supor, se você dá algo a alguém por obrigação, então aquilo ali não está gerando nada, está gerando somente
levantando o seu ego, mostrando para o próximo ou para alguém que esteja ao seu redor que por muitas vezes você é melhor do que o próximo, porque você está dando por obrigação, dando para mostrar para alguém e não de coração aberto, de coração limpo, né? A generosidade é um princípio central nas finanças do cristão. Ao dar, refletimos o caráter de Deus e contribuímos para o bem-estar da comunidade. Então, quando damos com alegria, quando somos generosos, às vezes tiramos o fardo que está sendo pesado do próximo, né? Porque quando paramos de ajudar o próximo, tem outra pessoa para ajudar, só que aquele fardo se torna mais pesado, né? Então vamos contribuir, né, para o bem-estar da comunidade, porque não é só para um, mas sim para todos, né? Quarto, a evitar a avareza. 1 Timóteo 6,10 fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores, né? O amor ao dinheiro, por muitas vezes, ele nos tira do caminho correto, porque quando nós amamos mais ao dinheiro, nós esquecemos que Deus verdadeiramente é quem devemos amar, quem devemos servir. E algumas vezes esquecemos disso quando corremos mais atrás do dinheiro e esquecemos por vezes de ir à igreja ou de estar em comunhão com o irmão, porque não, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que correr atrás para conseguir mais recursos, né? Então isso acaba se tornando um Deus na sua vida, e Deus condena isso quando ele fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Que é o que nós vemos. O ladrão, ele corre atrás de quê? De roubar algo para monetizar, para gerar dinheiro. O ladrão, ele não corre atrás de algo que não tem valor, né? Então, o amor ao dinheiro pode nos afastar de Deus, e é que o céu mantém uma atitude saudável em relação às posses materiais. Quinto, o que é mais importante na nossa vida, que é o planejamento, porque dinheiro sem planejamento, ele escorre pelos dedos, ele não tem um lugar certo para ir. Então qualquer coisa é coisa. Tudo que você vê sem planejamento, você vai querer comprar, porque você não tem um planejamento. Então aquilo que te traz o desejo, você vai querer adquiri-lo. E nisso, quando você faz coisas sem planejamento, lá na frente pode te gerar um prejuízo maior ou uma consequência. Por quê? Porque você não planejou as suas finanças, os seus recursos para fazer aquilo ali. Então, quando vamos supor um exemplo, quando vamos comprar uma casa, nós vamos lá, vamos fazer uma simulação, e nisso, quando você é casado, você vai sentar com a sua esposa, vocês vão falar bem assim: não, vamos fazer assim, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer dessa forma. A gente então
nós conseguiríamos pagar. Mas como? Porque vocês fizeram um planejamento. Mas já pensou? Você chega, vai atrás de uma casa e a casa é de alto padrão. E a sua realidade hoje não é de alto padrão, mas sim uma casa comum. Se você comprar aquela casa de alto padrão, você não vai conseguir arcar com os custos. Então isso é a falta de planejamento. Não estou falando que a realidade é da maioria, né? A maioria não vai conseguir comprar uma casa de alto padrão. Vai começar por uma casa comum, né? Por quê? Porque está dentro do planejamento dela. Então o planejamento funciona mais ou menos assim. Provérbios 21:5 fala bem assim: os planos bem elaborados levam à abundância, mas a pressa excessiva a pobreza. Então o Provérbios está dizendo aqui que um plano bem elaborado, um planejamento bem elaborado, te traz abundância. Por quê? Porque aquilo foi bem pensado, foi bem elaborado. Então aquilo ali vai te trazer rendimento. Mas quando você não faz um plano, vai na correria, quando você faz as coisas à pressa, sem ter um levantamento do que aquilo ali vai te custar, vai te levar à pobreza, à escravidão, porque dívidas te levam à escravidão. Planejar nossas finanças é uma demonstração de sabedoria. Deus nos chama a ser prudente e considerar o futuro, né? Então, meu irmão, não é porque a Bíblia fala que que Deus pode voltar a qualquer momento, que você não vai ter um planejamento financeiro, porque Deus pode voltar, Jesus pode voltar agora, amanhã, ou daqui 30 anos, ou não sabemos. E você vai ficar sem um planejamento, muitas vezes, por falta de planejamento, você vai entrar em uma situação de calamidade. Não, vamos ter prudência, é o que a Bíblia sempre fala: prudência, 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 sejam prudentes, né? E já estamos finalizando, vou deixar algumas perguntas para você se fazer. Não precisa me responder ou botar nos comentários. Você tem sido um administrador? Como você tem sido um administrador de suas finanças à luz dos princípios bíblicos, né? De que forma a generosidade tem se manifestado em sua vida? Quais são os desafios que você tem enfrentado em relação ao amor ao dinheiro, né? Então, essas 3 perguntinhas, responda para você mesmo, né? Como tem sido sua administração? De que forma você tem sido generoso? E como você tem enfrentado os desafios em relação ao dinheiro, a não ter o sentimento de ganância constante, né? Como é que você tem enfrentado? E para finalizar, os princípios bíblicos sobre as finanças nos ensina a ver o dinheiro como um meio de glorificar a Deus e servir ao outro, e praticar a mordomia responsável e a generosidade e o planejamento. Podemos viver de maneira que honre a Deus e beneficie aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando nós pegamos todos esses princípios e botamos em prática, não é só nós que somos beneficiados, honramos a Deus e aqueles que estão ao nosso redor, que nós conseguimos fazer algo melhor para quem está ao nosso redor, né? Então a nossa aula de hoje foi essa. Espero que venha acrescentar na sua vida, que às vezes você estava errando em alguma questão sobre as finanças,
que você possa colocar a luz da Bíblia, que você possa fazer perguntas a Deus se aquilo que você vem fazendo, aquele seu planejamento está correto, né? Então, vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Que o Senhor venha nos colocar, Senhor, debaixo das tuas ordenanças. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, a forma correta de administrar as nossas finanças. Que nós venhamos ser bons mordomos, responsáveis e bons administradores com sabedoria que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém.